Olá pessoal, mais uma vez nós estamos de volta e hoje nós temos um assunto assim muito interessante, né? E ao mesmo tempo muito pertinente a ser discutido, que é justamente a questão dos pais da igreja, né? Eu tenho como pai da igreja um único pai, que é Abraão, mas na Idade Moderna e no nascimento do catolicismo foram levantados os pais da igreja. Foram homens que limitaram, trabalharam, retiraram muitas coisas que o cânon trazia para nossos dias de hoje. Bom, nós temos o primeiro pai da igreja, que era Eusébio. Eusébio, ele era bispo de Cesareia, né? Era autoridade eclesiástica. Um homem que tinha autoridade eclesiástica no ano 314 ao ano 373. Esse foi o período de Eusébio. Nós temos o segundo pai da igreja, que é Atanásio, bispo de Alexandria, que lutava contra a reencarnação, que o verbo foi encarnado, né? No ano 328 a 373. Nós temos o terceiro, que é Basílio, também era bispo de Cesareia e da Capadócia, né? Que tinha sobre o seu ministério o Espírito Santo como se fosse a pessoa. Nós temos Gregório, bispo também de Constantinopla, né? Que era um homem que tinha muito discurso, e o seu maior discurso era justamente a Trindade. Ele batia em cima da Trindade. Depois nós tínhamos o segundo Gregório, de Nissa, bispo, que escreveu e foi contemporâneo do primeiro Gregório. Depois tivemos Ambrósio, também era bispo, que escrevia também, e também foi contemporâneo com a mesma ideia, tá, da Trindade. Depois nós temos João Crisóstomo, né, patriarca também de Constantinopla, sacerdote, muito bom nos sermãos, que também defendia a doutrina da Trindade. E depois nós tivemos o oitavo, que era Jerônimo. Jerônimo foi um tradutor das Escrituras Sagradas, e foi Jerônimo que fez essas mudanças, esses contratempos no Novo Testamento, acrescentando muita coisa dele e tirando muitas coisas pelo fato dele não entender. Você vendo a história de Jerônimo, você vai perceber que ele sai de Roma e vai para a terra de Israel para aprender o hebraico. E ele ficou um tempo. Depois ele retorna para Roma e, através de Constantino, ele começa a trabalhar em cima da tradução. E essa tradução dele nos trouxe problemas até o dia de hoje, que nós temos esse grande problema, porque Jerônimo é um dos responsáveis dessa mudança dos cânones sagrados. Depois nós tivemos Agostinho de Hipona, né? Era um bispo da cidade de Deus, e ele também confessava a Trindade. Ele batia nesse contexto da Trindade. Interessante que também tivemos Vicente. Vicente também era um presbítero, mas com muita influência no clero, e ele também bate sobre a Trindade, só que ele traz uma questão bem diferenciada. Ele vai dizer que a essência do Filho é a essência do Pai. É um pouco complicado essa questão. Bom, a humanidade e a humanidade divina, nós temos dois contrapontos que foram estabelecidos por esses homens em suas discussões. Por isso que foram criados os concílios, para que esses projetos eles fossem administrados com mais clareza. Bom, sempre existiu o monoteísmo, um só Deus. Essa é a visão israelense. O judaísmo é a primeira religião a lutar e a manter o monoteísmo.
Bom, doceanismo, Paulo de Samata dizia que Jesus foi adotado pelo Pai e recebeu o poder divino. Nos sermões dele, ele dizia que Jesus foi adotado e o Pai o deu poder. O arianismo diz que Jesus é uma criatura. O semarianismo diz que Jesus é semelhante, mas subordinado ao Pai. O macedonismo vai dizer que o Espírito Santo é uma criatura. Na Trindade, a humanidade divina, no monoteísmo, há um só Deus, o poder de salvar. A posição ortodoxa de Tertuliano, Deus é uma trindade, é uma natureza em 3 pessoas. Atanásio, no Concílio de Nicéia, no ano 325, ele disse que Jesus ele seria com a substancialismo do Pai. Ele foi retirado do Pai e veio estar conosco. Gregório, o Nazireu, dizia que o Pai não foi gerado, mas o Filho foi gerado, e o Espírito Santo, ele é Deus. Então você percebe que esses camaradas, eles foram misturando tudo. Isso foi trazendo um grande problema para as pessoas entenderem, na realidade, quem era Deus. Mas tem a divindade, né? A divindade diz que no monoteísmo, o Pai sofreu na cruz. Deus é a essência em 3 módulos, como Pai, e às vezes como Filho, e às vezes como Espírito Santo. Perceba que loucura! Eles fazem uma separação de 3 pessoas, unidas pelo mesmo laço. Então nós percebemos que esses homens são responsáveis por essa doutrina da Trindade, que hoje é usada por todos. Interessante que começou o processo dos 7 concílios ecumênicos. O primeiro concílio de Nicéia, em 325, a Trindade como a mesma essência do Pai. Olha, se Deus é Espírito, Jesus não é Espírito, ele esteve em carne, ele andou entre nós, ele habitou entre nós, ele passou pelo mesmo processo, então ele não poderia ter a mesma essência. Ele foi gerado pelo Pai, ele não é o Pai. No segundo concílio, Constantinopla, a Trindade toda é definida a Trindade. Ou seja, não há nada que possa separar a Trindade. A Trindade será sempre a Trindade, dentro da Trindade. Aí ele botou aqui, Basílio, Gregório, Apolinário e Paulo de Samota, estes homens aderiram a essa visão e insistiram para que o povo acreditasse que a Trindade estava dentro da Trindade. A Trindade tanto era a unitrindade como a Trindade em si. É uma coisa também totalmente de louco. Depois nós temos o terceiro concílio de Efésios, né? Que é 431. A natureza de Jesus era a mesma de Maria. A natureza de Jesus era a mesma de Maria. Essa pergunta eu lhe faço. Se Jesus nasceu de Maria, mas é bom enfatizar que a mulher não é quem faz, mas é que concede, quem faz é o homem, então a sua natureza seria divina, não humana. Mas só que é o contrário. Ele tem a natureza divina, porque foi gerado pelo Espírito, e tinha a natureza humana porque ele viveu entre nós. Quarto concílio, Calçadânia. Cristo tinha 2 naturezas, antes da encarnação e depois. Bom, antes da encarnação e depois. Depois isso tinha uma natureza. Porque depois da encarnação, ele foi glorificado ao Pai. Então a carne não chegou aos céus, mas tinha o Espírito. Então você perceba que é uma loucura. O quinto concílio, ele foi em Constantinopla, em 5.553.
o monofismo e antiquacismo. É uma loucura, porque esses homens, eles tinham essa visão, mas eles não sustentavam, porque existia muita dificuldade de entendimento para o povo. Cristo tinha uma única natureza, divina, revestida na carne. Que loucura! As duas naturezas não podem se unificar, porque o homem é dotado de uma tricotomia, né? Ele tem corpo, ele tem alma e ele tem espírito. Mesmo sabendo que a alma e o espírito residem na carne, mas são separados. São separados porque a alma que procede ao pecado e o espírito é semelhante ao Espírito de Deus. Nós adoramos em espírito e a verdade é a consciência. Não como ele está colocando, que tanto o Pai quanto o Filho têm a mesma carne. Deus é espírito e procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O sexto concílio de Constantinopla foi no ano 681. Cristo tinha uma só vontade divina. Olha só o que diz lá em João: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Adorai somente ao Pai. Ele sempre transfere para o Pai. Ele nunca disse que ele era Deus. Ele nunca disse que ele tinha o poder de Deus. Todos os milagres feitos por ele, ele sempre exaltava ao Pai. É bom você lembrar disto. E o sétimo concílio foi de Nicéia, no ano 787. A restauração do uso da imagem. A igreja dizendo que elas são dignas de veneração. Foi discutido que as imagens deveriam ser colocadas nas igrejas e ser veneradas por representar alguém que fez algo precioso para aquele povo. E também para representar alguns que foram escolhidos por eles. Então nós percebemos que o peso da idolatria foi gerado justamente em Roma, para que a igreja tivesse uma sustentabilidade e que ela pudesse ter poder sobre a vida das pessoas. Interessante que nós temos alguns exemplos aqui, que depois disso passaram por um processo de levar as pessoas a uma plena adoração. Aí eu lhe faço uma pergunta: quem nasceu primeiro? Foi a Bíblia ou foi a igreja? É uma pergunta interessante para uma resposta interessante. Obviamente que você vai falar que quem nasceu primeiro foi a Bíblia. Eu vou dizer para você que quem nasceu primeiro foi a igreja. Porque a igreja nasceu no século III e a Bíblia foi lançada no século XVI. Né? Porque até então esses concílios trabalharam nessa formação e esses concílios fizeram a separação dos cânones e colocaram aqueles que eles achavam que deveriam entrar. E os outros foram taxados como impuros, apócrifos, porque esses livros não exaltavam o Filho, nem exaltavam Deus, segundo a visão deles. Mas esses livros são preciosos, como por exemplo Enoque. Enoque é um livro tremendo, o Pastor de Hermes, é uma história fascinante. Os Macabeus, leia, e perceba que esse livro não poderia estar fora do cano, porque ia colocar tantas cartas paulinas, se nem todas as cartas paulinas são positivas às nossas vidas, são mais palavras de Paulo do que do próprio Deus. Porque afinal de contas, meus queridos, você vai dar ênfase às palavras do seu Salvador ou às palavras de Paulo? Eu sei que Paulo foi um grande homem, muito inteligente, criado aos pés de Gamaliel, com um grande conhecimento. Mas eu tenho que dar ênfase àquilo que Yeshua, o Mashiach, deixou nos evangelhos. É como eu dar ênfase a Marcos e a Lucas, porque nenhum dos dois andaram. Porque segundo a lei, os evangelhos só poderiam ser escritos por aqueles que andou com Yeshua. Marcos não andou com Yeshua.
Lucas não andou com Yeshua. Lucas, ele saiu da Grécia, ele veio para Israel para pesquisar a vida de João Batista. E ao pesquisar João, ele começa a pesquisar também Yeshua. E aí ele escreve o seu evangelho. Paulo, Marcos, ele andou com Paulo. Ele esteve com Paulo. Ele se interessa e começa a escrever, começa a pesquisar. E aí colocaram o evangelho de Marcos. Que nós temos o evangelho de Tiago, que andou com ele. Que é um evangelho muito bonito. Se você não leu, procure ler. Você vai entender os mistérios. Então, meus queridos, essa passagem, essas informações que eu lhe trago, vai abrir o seu entendimento. Que muitas coisas que nós veneramos, muitas coisas que nós aceitamos, não são verdadeiras. Foram montadas. A Bíblia é humana, escrita por humano para humano. Mas há uma revelação que é do Espírito do Santo, que revela ao homem o caminho que ele deve andar. Então, meus amados, que esta palavra, ela venha abrir o teu entendimento, que tu possa ter uma visão maior do reino e daquilo que foi estabelecido do eterno para nós. E tudo é vosso, vosso de Cristo e Cristo de Deus. Assim diz Paulo. Meus amados, que esta palavra, que esse insight possa abrir o teu entendimento e que tu possa aprender que nós somos dependentes da revelação, porque há muita mistura, há muitas coisas que foram acrescentadas para que fosse estabelecido a vontade do homem. Que Deus abençoe a todos e não esqueça de tocar no sininho aí, nos dá uma força. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe.